Pronto, eu vou só recapitular aqui. Então, deixa eu ver aqui. Antes disso aqui é o quê, meu Deus? 62. Pronto, eu expliquei até essa parte aqui, que é a parte de estimativa dos custos e comercialização, né? Em que você vai ver a questão dos tributos. Então, você tem aqui os tributos, né? Se a empresa ela for optando do simples, eu vou calcular só a questão da porcentagem, né? Do simples. Aí é que eu vou supor um faturamento estimado e multiplicar pela alíquota desse tributo. Então, vocês vão procurar, né, pesquisar quais são as alíquotas desse imposto, aqui do Simples, do Imposto de Renda, do PIS, do COFINS, do IPI, do CCLL, né, CCLL, o ICMS, vocês vão procurar quais são as alíquotas, vão fazer esse trabalho de pesquisa, certo? E aí, depois que vocês procurarem, vocês vão multiplicar a alíquota com o faturamento estimado da empresa, certo? E aí vai dando os subtotais, tá certo? Essa parte aqui da página 62 é a questão da apuração dos custos dos materiais diretos ou mercadorias vendidas. Então, nessa etapa, você vai apurar os custos dos materiais diretos ou custos das mercadorias vendidas. Esses valores, eles representam o valor que deverá ser baixado dos estoques pela venda efetiva. Para calculá-lo, basta multiplicar a quantidade, né, a quantidade estimada de vendas, a quantidade, então vocês vão multiplicar a quantidade estimada de vendas pelo custo de fabricação ou aquisição. Então, é só fazer essa multiplicação. O custo de materiais diretos ou mercadorias vendidas é classificado como custo variável, aumentando ou diminuindo em função do volume de vendas. Então, vamos lá. Tem uma tabela aqui. Então, aqui é bem simples. Como é que vocês vão calcular isso? Vocês vão descrever aqui o produto, né? Por exemplo, aqui, vamos dizer, bolo. Não sei, está muito grosso aqui. Diminuir aqui. Então, vamos dizer que vocês vão vender um bolo. Aí aqui, vocês vão estimar a quantidade que vocês vão vender de bolo. Vamos dizer que vocês estimem que vão vender 150 bolos no mês. Aí aqui você vai multiplicar pelo custo unitário, né, de fabricação daquele bolo. Vamos dizer que vocês têm um custo de R$7 para fabricar cada bolo. Aí você vai multiplicar aqui 150 vezes 7. Deixa eu ver quanto é que dá. 150 vezes 7 vai dar 1.050. No caso aqui, o custo da mercadoria vendida desse bolo vai ser R$1.050. E aqui você vai pegar todos os produtos que vocês vão vender, vão estimar uma quantidade de vendas para aquele mês, vão multiplicar pelo custo unitário. Esse custo unitário é a soma do custo direto mais o custo indireto de fabricação, certo? Então, lembra lá da disciplina de custo, quando a gente rateou, né, os produtos? Então, vocês vão utilizar muito os conhecimentos dessa disciplina de custos para fazer aqui o plano de negócio, certo? Tudo isso aqui, pessoal, a gente já estudou, certo? Tudo isso aqui a gente já estudou. Teve um aluno que me perguntou no privado como é que calculava o ponto de equilíbrio. Eu não vou citar o nome do aluno, né, por questões de ética. Mas aí eu respondi. Criatura, tu estudou o ano passado a disciplina de contabilidade gerencial, porque eu passei 3 meses explicando como é que se calculava o ponto de equilíbrio. Eu expliquei como é que calculava o ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro. Expliquei os 3 pontos exaustivamente. Então, tudo isso daqui vocês já estudaram. Tanto na disciplina de custo, eu sei que às vezes a gente esquece, mas a gente deve rever, né? Rever. E aí eu acredito que vocês ainda têm as anotações feitas no caderno. Se não tiver,
pesquisa na internet, de que não tem nada de outro mundo que vocês não possam fazer. Então, veja que tudo no plano de negócio é estimativa, certo? Não tem nada aqui até porque o plano de negócio é uma promessa, né? Uma promessa de que, é lógico que essas estimativas, elas devem ser feitas de acordo com certos parâmetros. Eu não vou estimar um valor que eu sei que não vai ser um valor que vai ter na realidade. Então, essas estimativas, elas devem ser feitas com uma certa cautela, né? Eu tenho que ter um certo nível de previsibilidade nesses valores, certo? Para que aquele valor lá não seja um valor tão distante da realidade. Você diz aqui, agora você deverá definir quantas pessoas serão contratadas, se necessário, para realizar diversas atividades do negócio. Pesquise e determine quanto cada empregado receberá. Não esqueça que, além dos salários, devem ser considerados os custos com encargos sociais. Eu acho que a Cíntia, né, deve ter explicado aí para vocês, né, como é que calcula as férias, né, 13º, INSS, horas extras, né, aviso prévio. Ela deve ter explicado aí essa parte do departamento pessoal para vocês, né? Ela já explicou isso aí para vocês? Já. Pronto. Então, sobre os salários, você deve aplicar o percentual relativo aos encargos sociais, né? Somando o valor aos salários, receberá o custo total da mão de obra. Então, o contabilista poderá informá-lo quais são os encargos sociais devidos pela sua empresa, pesquise no sindicato patronal, né? O piso do salário a ser pago, e quais os benefícios devidos. Aí aqui, né, vocês vão pegar cada empregado, né, a função aqui, caixa, né, vamos dizer aqui seu caixa, um caixa, qual é o salário mensal, vamos dizer que ele ganha um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo atual? Acho que é 45. É 1.045. Aí pronto, 1 vezes 1.045 dá 1.045, né? Aí vamos dizer um encargo social aqui, é 8%, né? Se for no caso aqui a questão do INSS, né? O INSS é 8% de 1.045. Aí quanto é que dá? 1.045 vezes 0,08. Vai dar exatamente 83,60. Então, aí vai ser a questão, né? 83,60. Aí, no caso, eu vou ter que somar, né? No caso, 1.045 com 83,60. Não, no caso aqui, para a empresa, né, 8% não. 8% é o que o funcionário paga. Para a empresa, é 12%, certo? Além do salário que paga, que a empresa paga para o funcionário, a empresa também paga o percentual de 12%. No caso, o funcionário, ele paga 8% e a empresa paga 12%. Então, no caso aqui, é 12%, né, 0,12 vezes 1.045. Então, 0,12, né? 0,12 vezes 1.045 dá um total de R$ 125,40. Então, aqui dá 125,40. Aí, quem é esse total aqui? Esse total é os 1.045 mais os 125,40. Então, mais 1.045 dá um total aqui de R$ 1.170,40. Então, só desse funcionário aqui eu vou ter esse custo aí de mão de obra. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, né, tiver algo a falar, vocês habilitam o microfone e falam, porque fica rindo de eu acompanhar o chat, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam. Se quiser comentar alguma coisa, habilita o microfone e fala.
Então, aqui vocês vão colocar, né, cada função, né, vai colocar o número de empregados daquela função, vai colocar o salário mensal e, no caso, vai colocar os encargos sociais. No caso aqui, eu estou considerando o encargo social do INSS patronal de 12%. Vocês depois dão uma pesquisada nessa alíquota, se não mudou, porque teve uma mudança recente, acho que foi ano passado, foi esse ano, que mudou essas alíquotas. Antes era 12%, eu não me lembro se essa alíquota mudou, mas se eu não me engano é 12%. Aí a gente tem agora os custos com depreciação. Então, lembre-se que as máquinas, equipamentos e ferramentas desgastam-se ou tornam-se ultrapassadas com o passar dos anos, não sendo necessária a sua reposição. O reconhecimento da perda dos valores dos bens é chamado de depreciação. Então, a gente precisa também considerar que essas máquinas elas se desgastam, que elas vão acabar um dia. Então, a gente precisa calcular também esse desgaste. Então, para calcular a depreciação dos investimentos fixos, é necessário seguir os passos descritos abaixo. Então, vocês primeiro vão relacionar as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, utensílios, veículos, etc., utilizados. Então, lembre-se que essas informações vocês já fizeram, certo? Lá no quadro 5.1, né? Lá no quadro anterior. Aí, vamos lá. Aí, o que você vai fazer? Vocês vai determinar o tempo médio de vida útil em anos desses bens. Aí, como é que vocês vão saber? Né? Isso daqui tudo é estimativa. Ah, eu comprei, vamos dizer que você comprou um liquidificador para fazer os bolos. Um liquidificador tem uma vida útil de quantos anos? De 5 anos? De 6 anos? Não deve durar mais do que isso. Então, você vai, né, calcular, fazer uma estimativa dessa vida útil de cada bem, né, de cada máquina, e aí você vai dividir o valor do bem pela sua vida útil em anos, para saber o valor anual da depreciação. Então, vamos lá. Comprei um liquidificador por R$200. E a vida útil dele, vamos dizer que seja de 4 anos. Então, aqui, né, qual o valor da depreciação anual? Então, 20 dividido por 4 dá 5, né, sobra um zero. Então, a depreciação anual aqui desse liquidificador é R$50, né? Então, aí seria, no caso, o valor anual dessa depreciação. E aí, depois eu vou ter que dividir o custo anual da depreciação por 12 para calcular a depreciação mensal. Então, aqui eu pego 50 e divido por 12 para dar a depreciação mensal. Dividir aqui, vai dar 4, né? Vai dar R$4,16. Então, a cada mês, eu vou ter nessa depreciação mensal, vou ter basicamente, nesse exemplo, R$4,16, né? Considerando a cada mês a depreciação apenas desse liquidificador. Então, aqui ele traz um exemplo, meu Deus, saiu. Ele traz um exemplo aqui, né? O nome do bem, uma máquina de costura, por exemplo. De que essa máquina de costura, que custa R$5.000, tem um tempo médio de vida de 5 anos. Aí a depreciação anual, pegou os 5.000, dividiu pelos 5 anos, dá uma depreciação anual de R$1.000. Aí, para calcular a depreciação mensal, peguei os R$1.000 e dividi por 12, deu aproximadamente R$83,33. Isso quer dizer que a cada mês esse equipamento vale R$83,33 menos. Ou seja, possivelmente ao final de 5 anos será preciso adquirir uma nova máquina de costura mais moderna e eficiente. Então, a gente tem que considerar isso, principalmente para empresas, né, que fabricam alguma coisa, né, que disponibilizam alguma coisa para os clientes. A gente sabe que esses custos com depreciação, eles precisam ser considerados, né, para justamente eu não ter que, por exemplo, se uma máquina dessa quebra, e aí eu não estava considerando que essa máquina ia quebrar, então
eu vou ter que dispor de um valor que, na maioria das vezes, a empresa não tem. Então, ela tem que fazer essa reserva, né, essa poupança forçada, para numa situação no futuro ela já ter esse valor. Então, é importante calcular essa depreciação. E vamos lá. Apesar do seu custo influenciar na formação do preço, a depreciação não representa um desembolso, saída de caixa, né? Então, não há uma saída de caixa. Entretanto, dependendo da situação financeira e das estratégias de negócio, pode fazer-se uma reserva para a troca do bem ao final de sua vida útil. Então, aí, né, a título de informação, a Receita Federal considera passivo efetivo e vida útil os seguintes prazos. Então, para imóveis, né, 25 anos, para máquinas, qualquer máquina, 10 anos, para equipamentos, 5 anos, móveis e utensílios, 10 anos, veículos, 5 anos e computadores, 3 anos. Então, vocês têm aí, né, já tem uma base para calcular a questão da depreciação desses produtos. Então, vocês podem utilizar aí essas informações da Receita Federal para calcular a questão da depreciação. Então, essas informações, elas funcionam como referência, né? É apenas uma referência, não deve ser seguida como regra. Em algumas atividades empresariais, máquinas e equipamentos sofrem desgaste maiores, isso deve ser considerado no cálculo da depreciação, então possa ser que esses valores que eu coloquei diante sejam muito altos, pode ser que a máquina venha acabar muito antes do que está colocado lá. Lembre-se de que máquinas e equipamentos sucateados têm maiores custos de manutenção, além de produtividade mais baixa. Então, quanto eu sei que tem um ditado, né, muito interessante que diz, né, que panela velha faz comida boa, né? Mas às vezes quando você tem um equipamento que está velho, né, a gente tira pelo computador da gente. O meu, por exemplo, quando eu comprei logo no início, o bichinho era novinho, no instante abria as coisas, era rápido que só. Agora já estou praticamente com 6 meses de uso, já está começando a me dar raiva já. Já está querendo travar, já está. Ei, Pedro. Oi. E teu Xiaomi, Pedro? Meu Xiaomi tá vindo da China. Tá na Suécia ele. É o celular, Pedro. É o celular de exemplo. Já comprei, já. Eu tô sem celular, eu tô com um celular velho, um Motorola G do tempo que eu era menino. Mas ele não tem memória. A memória dele é horrível. Aí eu tô só pro WhatsApp, porque eu nem mexo nele. Eu tô mais com o meu tablet. Eu acesso tudo pelo tablet, porque o celular só serve... Não, mas o meu tablet é antigo também, dá raiva que só. Ô luta. É uma luta muito grande. Achei que era da Apple, seu tablet, desculpa aí. É um mini iPad. Eu Mas é também. velhinho, ele é de 2013, ele é velhinho, já tem quase 7 anos. Aí o bicho é iOS 8, a maioria dos aplicativos não baixa mais. É tipo uma frescura, né, que a Apple tem, que não atualiza os aplicativos. Enfim, né, é uma tristeza. Mas vamos lá. Não pega o WhatsApp, não pega Instagram, né, não pega nada. Então vamos lá. Lembre-se que máquinas e equipamentos sucateados têm maiores custos, né? Aí vamos lá, aqui... Ah, meu Deus do céu, tem raiva quando passa a tabela. Volta, bichinho. Cadê? Aqui. Então, a estimativa do custo de depreciação. Então, vocês vão, né, calcular, né? Vão pegar as máquinas e equipamentos que vocês já colocaram anteriormente, as máquinas e equipamentos, móveis, veículos. Vão colocar aqui a vida em anos, né? Então, vamos dizer que vocês consideraram lá a máquina de 5 mil, né? Aí a vida útil, né? Lá no exemplo lá, vida útil em anos, ele colocou 5 anos. Aí a depreciação anual aqui é 1.000, né? R$ 1.000. E a depreciação mensal, eu peguei esses 1.000 e divido por 12.
No caso aqui, vai dar 83,33. Então, aí vocês vão, né, fazer isso aqui tudinho e depois vão somar, né, o conjunto, né, soma tudinho para dar os totais. Aí nós temos aqui a estimativa de custos fixos operacionais mensais. Então, os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produção ou da quantidade vendida em determinado período. Você já sabe, né, o que é custo fixo. Então, por exemplo, imagine que em um determinado mês uma empresa sofra uma queda em suas vendas. Ainda assim, pagará suas despesas, como aluguel, energia, salários, etc. Né? Isso é bastante importante considerar, pessoal, principalmente naquelas empresas que têm muita sazonalidade nas vendas. Por exemplo, empresas que vendem roupa, por exemplo, aqui no ICOL. Essas empresas, eu não sei como é que elas estão sobrevivendo, minha gente, nesse período, porque, por exemplo, agora, finalzinho de junho, geralmente era o período do ano que geralmente essas pessoas, que o povo comprava as roupas para ir para o Forricó, né? Era assim, vocês mesmos, né? Era doido para comprar as roupas, né? Os calçados, né? As coisas, justamente para se preparar, né? Para a semana do Forricó. Então, essas lojas, qual o período que elas mais vendem? Nesse período agora de junho para julho e no período de dezembro, né? Fim de ano, o pessoal vai passar a festa do seu do Bonfim, né? Então, geralmente as pessoas compram mais roupas tanto no finalzinho do mês de junho para julho e no final do ano. Então, nesses períodos, se tem um aumento considerável nas vendas, mas mês de janeiro, fevereiro, praticamente não tem vendas. E agora, nesse período de pandemia, né, em que as pessoas não estão podendo sair de casa para comprar, não sei como é que essas lojas estão sobrevivendo, né, só Deus mesmo. Então, a gente sabe que nesses meses que essas lojas não vendem praticamente nada, mesmo assim ela continua tendo aqueles custos fixos com aluguel, com energia, com água, com salário de funcionário, né? Eu não posso contratar funcionário só para junho e para janeiro. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade, certo? Lorena está dizendo aí que está tudo aberto, né? Infelizmente, né? Deveria o povo estar respeitando a quarentena. Então, ele diz aqui, cadê? No quadro abaixo, liste todos os seus custos fixos e estime os valores mensais de cada um. Procure ajustar o quadro de acordo com o tipo de despesa do seu empreendimento. Então, pessoal, tudo isso daqui é estimativa. Tudo isso aqui vocês vão estimar, né, valores de aluguel vai custar tanto, energia vai custar tanto, salário do funcionário vai custar tanto. Tudo isso aqui vocês vão, né, estimar. Aí fique de olho. Ao levantar esses custos, seja cauteloso, né, já que diz o ditado, o seguro morreu de velho, né? Interessante que o próprio livro traz essa questão, né? Ele brinca um pouquinho. Então, por isso, trabalhe com alguma margem de segurança na hora de estimar esses gastos. Por que ele disse aqui? O seguro morreu de velho. Porque eu nem posso elaborar custos que sejam muito altos, que eu não posso cobrir, como também eu não posso, de certa forma, estimar custos a um valor que seja muito baixo e que quando eu for abrir a empresa, os custos vão ser maiores. E aí eu não vou conseguir manter o negócio. E aí, pessoal, vocês podem até achar besteira e podem até acharem que não é sério, né? Porque eu estou estimando um valor, isso realmente vai ser só uma coisa que eu vou colocar sem nada, um cálculo não vai servir de nada, mas muitas empresas fecham todo ano justamente porque não executam esses cálculos, porque não fazem um estudo de mercado, não fazem um plano de negócio, não fazem plano financeiro, não faz cálculo, pessoal. Então, tudo tem que ser calculado isso. Quanto é que custa o aluguel? Quanto é que custa a energia? Quanto é que custa a água? Muitas empresas, mesmo agora, elas tem muita empresa pequena no ICOL, acho que quase 90% do comércio de ICOL não tem estimativa de custo, não sabe quanto é que
que fatura, não sabe quanto é que custa o pessoal, os funcionários, não sabe quanto é que custa a questão das matérias-primas, não sabe quanto é que dá os custos indiretos, as despesas. Não tem contabilidade, não tem nenhum tipo de gestão. E aí, por não saber levantar esses dados, não tem como saber onde é que está gastando demais, onde é que está gastando de menos, e aí não consegue ter lucro, né? Um lucro maior, não sabe nem se está tendo lucro, né? Porque não, muitas vezes nem se respeita aquele velho princípio da entidade, o princípio da entidade, né? Muitas vezes o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio individual do gestor, né? Então, é muito complicado, né, essa realidade que a gente vivencia. E vocês, né, que são os futuros, né, administradores, né, os futuros financeiros, vocês estarão, né, lá nas empresas, no estágio, não sei quando é que vai ter estágio, mas um dia vocês vão estagiar, e aí vocês estão lá justamente para fazer a diferença, né? Não é querer mudar a empresa, porque vocês vão chegar lá querendo mudar, ver, querer fazer tudo, né? Mas pelo menos vocês vão ter uma visão mais crítica das coisas, vocês vão saber, realmente isso deveria ser feito dessa forma, né? É igual um médico, né? Um médico, quando ele sabe das coisas, sabe das doenças, e quando ele vai diagnosticar uma doença, ele já sabe, né? O fulano tem isso. A mesma coisa é a gente, um administrador, um financeiro, quando ele vai fazer, né, entra numa empresa, ele já sabe, isso está errado, isso deveria ser feito dessa forma, né? A gente é meio que doutores, né, do mundo empresarial. Então, vamos aqui. Então, tem também a questão do Prolabore, né, que muitos sócios não estipulam, né, que a remuneração do trabalho e deve ser considerado mensalmente como um custo. Lembre-se que, caso você não disponha de uma fonte de renda, é pelo Prolabore que irá pagar seus compromissos pessoais, né? Muitos administradores não fazem isso. Misturam o patrimônio da empresa com o pessoal, né? E isso é errado. Ele deve estipular um salário para ele todo mês. Meu salário vai ser de R$1.000, meu salário vai ser de R$5.000, mas eu tenho que ter aquele dinheiro. Nem que ele não use, mas ele tem que ter aquele valor. Então, vocês vão fazer aqui a estimativa dos custos fixos, né? Aluguel, que vocês colocam os custos que a empresa tiver. Então, se a empresa não tiver condomínio, você não precisa botar condomínio. Alguém me perguntou. Eu vou ter água? Geralmente eu vou ter aluguel, vou ter IPTU, vou ter energia elétrica, ter telefone. Um custo aqui que não foi colocado foi a questão da internet, né? Geralmente se tem um custo de internet todo mês. Então, é bom considerar também a questão da internet. Honorários do contador, Prolabore, manutenção, etc. Vocês vão colocar aí os custos, né? E aí soma tudinho, né? Combustível, taxa, aí vocês colocam. O que tiver, vocês colocam. O que não tiver, e aí soma tudinho. Aí aqui nós vamos para a questão do demonstrativo de resultados. O que é esse demonstrativo de resultado? É como se fosse a DRE, do plano de negócio, certo? Então, ao reunir as informações sobre as estimativas de faturamento e dos custos totais, é possível prever o resultado da empresa, verificando se ela possivelmente irá operar com lucro ou com prejuízo. Então, aqui vocês vão pegar os totais, né, que vocês já calcularam nos quadros anteriores, né, tanto com a receita de vendas que vocês colocaram, a questão dos custos variáveis totais, então vocês vão colocar aqui o total do custo, né, aqui. Então, receitas colocam aqui. Aí aqui os custos variáveis, eles se dividem, né, com os materiais diretos. Lembra, né, que eu já até fiz uma questão dessa na sala, aqui vocês vão pegar os impostos, né, os gastos, e aqui esse valor aqui vai ser a soma desses três aqui. Então, vocês pegam esses três valores, né, e vai ser essa soma.
Esse subtotal de 2, se não quiser fazer, não precisa, tá certo? Se não quiser fazer, é como se você somasse, né? Somasse esse valor aqui, pegasse esse e somasse. Aí, vamos aqui. Aí tem a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a receita, esse valor aqui, a receita total, menos o total dos custos variáveis, que é esse valor aqui. Então, você pega esse menos esse e coloca o valor aqui, né? A margem de contribuição. Aí você tem aqui os custos fixos, né? Nesse tipo de DRE. Aí você vai pegar essa margem de contribuição que você achou, né, calculou, diminuir dos custos fixos totais que você estimou lá no quadro total, e aí você vai ter o resultado operacional, o lucro ou prejuízo dentro aí do plano de negócio, tá certo? No caso, pessoal, aqui é o demonstrativo de resultados considerando apenas os dados apresentados como estimativas no plano de negócio. A gente sabe que para calcular DRE é parecido com esse modelo aqui, mas é diferente, né? Na DRE, lembra lá como é que faz o DRE? A gente tem uma receita, né, total de vendas, eu vou diminuir dos custos, né, das mercadorias vendidas, aí eu vou ter um lucro bruto, né, assim, vocês estão lembrados? Aí do lucro bruto eu vou diminuir todas as despesas. Quando eu diminuir todas as despesas, eu vou ter o chamado lucro operacional. E aí, quando eu pego o lucro operacional e deduzo do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido, eu vou ter o chamado lucro líquido. Certo? Essa daqui é a nossa famosa DRE, a demonstração do resultado do exercício, tá certo? É importante salientar que esse quadro aqui de demonstrativo resultado seria uma estimativa, né, só considerando os valores que a gente calculou como estimativa para eu saber. Por que é importante fazer esse demonstrativo? Porque aqui você já sabe, de acordo com todos os seus custos que você estimou com a receita, o resultado operacional do seu plano de negócio. Se eu fiz isso daqui e deu um resultado positivo, quer dizer que a minha empresa ela pode ter futuro, né? Ela pode ter sucesso. Mas se você fez esse quadro de resultados e se você teve um valor negativo, ou seja, você teve prejuízo, aí, meu filho, se no plano de negócio que você está fazendo, que você está estimando esses custos, está estimando a receita, você está tendo prejuízo, isso é indicativo de que seu negócio não vai para frente. É indicativo que você deve desistir dessa ideia ou de que você deve reformular algum dos passos, ou você está estimando custo demais, a sua empresa está tendo custo demais, ou você deve reformular a sua política de venda, ou deve aumentar seu preço de venda, ou mesmo aumentar os produtos a serem vendidos, ou aumentar a quantidade a ser vendida. Então, esse demonstrativo de resultado, ele traz um parâmetro muito importante a ser considerado dentro do plano de negócio, porque ele vai mostrar um pouco da viabilidade ou não do negócio. Então, se você calculou isso daqui, deu um valor negativo, você pode acender todas as luzes vermelhas, porque algo está errado, você está fazendo alguma coisa errada. Ou você está estimando custo demais, ou você está estimando receita de menos, e alguma coisa precisa ser reformulado nesse plano de negócio para que esse resultado operacional aqui seja positivo. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, nós temos ainda aqui o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, pessoal, ele representa o quanto sua empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos em um determinado período. Utilizamos as fórmulas aqui. Você pode calcular o ponto de equilíbrio em faturamento. Então, nós estudamos, né, lá na disciplina de contabilidade gerencial 3 tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico, né,
o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. Eu acho que aqui, nesse livro, ele traz apenas o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Vamos só rever aqui as formas, né? O ponto de equilíbrio econômico é dado pelos custos fixos, mais um lucro esperado, dividido pela margem de contribuição. O ponto de equilíbrio contábil, né? PEC, né? PE, PF, né? O ponto de equilíbrio contábil é dado pelos custos fixos, dividido pela margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio financeiro é dado pelos custos fixos, menos a depreciação, né, do período, dividido pela margem de contribuição. Então, você tem essas três fórmulas, né, que a gente já estudou, né, já calculamos. Ó, aqui ele traz como fórmulas apenas o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, né, que é como se fosse o ponto de equilíbrio contábil. Ele traz só o custo fixo dividido pela margem de contribuição. A gente sabe que a margem de contribuição ele é dado, né, pela receita total menos o custo total. Aqui ele está dizendo índice, porque ele está calculando em forma de porcentagem, tá certo? Mas aqui não precisa, se você não quiser calcular índice, você pode calcular normal, como a gente já tinha visto, né, calculando o custo fixo dividido pela essa margem de contribuição. Então, aí você tem esses valores, né? Aqui ele ensina, né, traz um exemplo de como calcular, né? Aí você tem uma receita total, né? Um custo fixo total, e um variável, né? E aí ele calculou, né, esse ponto de equilíbrio. Ele está dando R$65.000, né? De acordo com aquela fórmula lá. Ele trouxe aqui um pouco diferente, mas dá o mesmo valor, tá certo? Tanto faz calcular pelaquela forma que eu tenho explicado, como vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no período considerado, quando a empresa realizar uma receita total de R$65.000, atingirá o ponto de equilíbrio e estará cobrindo seus custos totais, que são os custos fixos mais os variáveis. Em outras palavras, a receita total abaixo de 65 mil, se a empresa estiver operando com a receita abaixo desse valor, ela estará com prejuízo. E se a receita for maior que 65 mil, estará operando com lucro, certo? E aí, também, ele traz aqui, fique de olho, o ponto de equilíbrio também pode ser calculado em unidades vendidas. Entretanto, para que as empresas trabalhem com uma grande variedade de produtos, é recomendado calcular o ponto de equilíbrio em faturamento. Essa questão das unidades vendidas eu já expliquei, né? Como é que faz, né? Agora eu não me lembro como é que o cálculo, mas tem lá, é só vocês reverem lá no caderno, tem a fórmula lá para encontrar em produtos, tá certo? Em quantidades. Concentre seus esforços para que o empreendimento ultrapasse o ponto de equilíbrio, pois somente assim você atingirá lucro. Pronto, aqui tem os espaços, né, para que vocês calculem o ponto de equilíbrio, né, nesse quadradinho aqui. Vocês vão calcular o ponto de equilíbrio da empresa de vocês, de acordo com os dados fornecidos. Aqui a gente vai para a questão da lucratividade. Cadê, meu Deus? Lucratividade. A lucratividade é um indicador que mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos principais indicadores econômicos, pois está relacionado à competitividade. Sua empresa possui uma boa lucratividade, ela apresentará maior capacidade de competir, porque poderá investir mais em divulgação, na classificação dos produtos, etc. Aqui, pessoal, é basicamente o índice, né, que é o índice que a gente viu lá, o índice de rentabilidade, né? Lembra lá dos índices de rentabilidade, né? Aí o índice de lucratividade. Eu vou pegar o lucro líquido, né, e dividir pela receita total e multiplicar por 100, né? Ele traz aqui. Então, a lucratividade, ela diz respeito aos valores, né? Aos valores que eu tive de lucro.
Então, aqui ele traz um exemplo. Então, você teve aqui um exemplo de uma receita total de 100 mil reais e um lucro líquido de 8 mil. Então, divide 8 mil, dividido por 100 mil vezes 100, dá um índice de lucratividade de 8%. Isso quer dizer que sobre os 100 mil de receita total, sobram 8 mil na forma de lucro, depois de serem pagas todas as despesas e impostos, o que indica uma lucratividade de 8% ao ano, né? Lucratividade até boa dessa empresa. Pedro, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se o lucro líquido vai ser o resultado que der na DRE, do ponto 5.12. Não, esse resultado aqui, ele não corresponde ao lucro líquido, não. Esse resultado aqui, ele corresponde a um lucro operacional, tá certo? Porque eu não estou diminuindo a questão dos impostos. Ó, aqui eu só reduzi a questão dos custos, eu teria que reduzir o IR e a CCLL para eu ter o lucro líquido. Então, não sei se ele pede esse indicador de viabilidade, mas aqui eu teria que subtrair ainda o imposto de renda, certo? Então, você pode calcular uma alíquota para imposto de renda aqui, calcula lá quanto é, pesquisa lá na internet quanto é a alíquota do imposto de renda para a questão das empresas, se eu não me engano, é uns 14%. Então, você pega, por exemplo, aqui dá 10 mil, né? Vamos dizer que o lucro operacional tenha sido 10 mil. E você calcula 14% de 10 mil, acho que dá 1.400, né? 14, deixa eu ver, 14% de 10 mil. Dá 1.400. Então, você pega 10 mil, né? Que seria, no caso aqui, o lucro operacional. Vamos dizer que tenha 10 mil, aí menos o IR, né? Vamos dizer que o IR e a CCLL, né? Tinha dado 1.400. Aí, no caso, o lucro líquido vai ser quanto? Vai ser 10 mil menos 1.400, que vai dar um total de 8.600. Certo? Então, não é a mesma coisa, não. Então, que vocês vão estimar, certo? Vocês estimam um valor para a lucratividade, calcula esse índice. A rentabilidade aqui, como é que ela é calculada? Vamos ver. A rentabilidade é um indicador de atratividade dos negócios. Vocês me ouvem? Sim, Pedro né? Broca. Então, a rentabilidade é um indicador de atividade dos negócios, pois mede o retorno do capital investido do sócio. Então, ele é obtido de forma percentual por unidade de tempo, mês e ano. É calculada por meio da divisão do lucro líquido pelo investimento total. Então, vocês têm lá tem uns quadros lá no início que tem o investimento total. Quando vocês pegam tudo que vocês compram na empresa, né? Tem lá um quadro que é o investimento total. Vocês pegam o lucro líquido, que é o mesmo valor que vocês pegaram lá da lucratividade, né? E divide pelo investimento total. Aí aqui vocês vão ter a rentabilidade do negócio, que seria uma medida da atratividade do negócio, né? Pois ela mede o capital investido, né, do negócio, né, ao longo do período de um ano. Aqui você tem um exemplo, né, que ele calculou, e significa que a cada ano o empresário recupera 25% do valor investido através dos lucros obtidos no negócio. É uma rentabilidade muito boa, né? No caso aqui, com 4 anos, ele já recuperaria todo o valor que ele investiu lá no negócio, certo? Então, em 4 anos, seria o período de payback, né, desse investimento, dessa empresa. E vocês vão calcular, né, essa rentabilidade. Aqui nós temos o prazo de retorno do investimento, que é exatamente o payback. Lembra lá dos payback que a gente calculou lá em administração financeira? Dos primeiros conteúdos que
a gente viu. Essa disciplina, ela é boa porque a gente revê tudo que a gente aprendeu, né? Lá em custo, lá em administração financeira, né? A gente lá em contabilidade base, lá em contabilidade gerencial. Então a gente pega uma gama de conhecimentos e aplica ela na realidade. Essa disciplina, ela é excelente por isso. Então aqui o payback, ele é calculado da seguinte forma. No caso aqui. Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atividade, o tempo indica o tempo necessário para o empreendedor recuperar o que investiu. Então, eu vou pegar o investimento total e dividir pelo lucro líquido. Aqui, como eu já tinha antecipado, está dando aqui um payback de 4 anos. Né? Então, quando eu pego 32 mil e divido por 8, dá 4 anos. Né? Isso significa que em 4 anos, significa que subiu o negócio. Negócio chato, viu? Vamos aqui. Então, isso significa que 4 anos após o início das atividades da empresa, o empreendedor terá recuperado sobre a forma de lucro tudo o que gastou com a montagem. Então, aí a gente tem um excelente período de payback. Né? É importante essa medida justamente porque o empresário ele vai ter uma medida. Né? Eu investi 32 mil reais, mas com 4 anos eu consigo recuperar tudo que eu investi na empresa. Né? E depois de 4 anos vai ser só festa. Né? Eu vou só lucrar, né, e vou viver a partir dessa empresa. Né? Então, através, né, desse empreendedorismo que o sistema capitalista ele funciona, né? A gente gera riqueza através do trabalho, né? Através do empreendedorismo. Então, é interessante, né? Você trabalhar isso nas escolas. Então, a gente tem aqui, vocês vão calcular o prazo de retorno de investimento na empresa de vocês. E aqui, aí nós temos aqui, é hora de trabalhar os números do empreendimento. Então, orçamentos, cálculos, produção deverão ser feitos, estabeleça quais são as informações mais importantes a serem pesquisadas e existe como irá obtê-las no roteiro para a coleta de informações disponível no final do manual. No final dessa apostila, você tem espaços para fazer o plano de negócios completo, né? Eu acho que terminou o plano de financeiro. Agora a gente vai para a parte de construção de cenários. Então, após a finalização do plano de negócio, então você deve simular valores, simule valores e situações diversas para a empresa. Prepare cenários onde o negócio obtenha resultados pessimistas, onde você tenha quedas nas vendas, o aumento dos custos, ou otimistas, em que haja crescimento do faturamento e diminuição das despesas. A partir daí, pense em ações para evitar e prevenir-se frente às adversidades, ou então para potencializar situações favoráveis. Faça quantas simulações julgar necessário e tenha sempre alternativas, né? Plano B. Então, na construção dos cenários, é fundamental considerar algumas possibilidades. Então, nos primeiros meses, as vendas serem menores que o previsto, né? Então, o início das atividades ser um pouco mais demorado que o programado, né? As estratégias de marketing podem não surtir os efeitos esperados no curto prazo, a necessidade de obter mais recursos financeiros do que o previamente planejado, né? Possíveis reações de concorrentes, etc. Né? Então, tudo isso deve ser observado na questão do plano de negócio. Né? Eu tenho, ao lançar uma empresa, eu tenho que lançar esses cenários. Nem ser positivo demais, né? Ser otimista demais, e nem ser pessimista demais. Então, tenho que meio que me preparar para essas duas situações. Aí aqui não vai dar para ver, é como se ele trouxesse, aqui está deitado, mas ele traz aqui, né, como se você fizesse uma previsão, né, de um cenário pessimista e de um cenário otimista, né? Então vocês
vão fazer aí uma estimativa, né, de valores com base, né, nesses dois cenários. Então, vou fazer projeções tanto para as despesas, né, para as receitas, os custos variáveis, os custos material diretos, os gastos com vendas. Então, vocês vão fazer previsões tanto no cenário positivo como também negativo. E aí, é bom que aqui também vocês elenquem ações corretivas e preventivas. O que são essas ações corretivas e preventivas? São ações que devem ser feitas diante do que você viu. Por exemplo, você calculou, né? Você fez lá a demonstração de resultados e viu que o valor deu negativo. Então, o que você vai fazer para tentar com que o resultado dê um lucro, dê um valor positivo? Então, você vai ter que reduzir os custos fixos, reduzir a mão de obra, reduzir a ter que aumentar a quantidade a ser vendida, aumentar o preço de venda. Então, vocês podem elencar que essas ações que podem ser feitas de modo a aumentar a lucratividade. Então, pode ser tanto uma ação que vise a ser corrigida, né? Se você já fez, deu valor, deu um prejuízo, então você elenca que a ação que corrija o que está errado, como também você pode elencar uma ação que previna isso. Então, para quem nunca o resultado da empresa dê negativo, o que a gente pode fazer para não dar um valor tão negativo? Então, a gente pode diminuir tal despesa. Que despesa eu posso diminuir? Que custo eu posso diminuir para que a empresa não gere um prejuízo? Então, vocês vão analisar, de acordo com os gastos que foram colocados lá em cima, quais ações corretivas e preventivas devem ser feitas na empresa. Aqui a gente vai para... Tá já terminando. Aqui a gente vai para a avaliação estratégica, né, do plano de negócio. Não sei se vocês já ouviram falar, né, na análise da matriz SWOT ou na matriz FOFA. Então, o que é essa matriz FOFA? É um instrumento de análise simples e valioso. Seu objetivo é detectar pontos fortes e fracos com a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim as suas deficiências. Então, o FOFA, né, é o acróstico, ou seja, são as iniciais para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças da empresa. É a chamada matriz SWOT, certo? Tanto faz, o termo em inglês é matriz SWOT, no Brasil é a matriz FOFA. Então, a análise da FOFA levará você a pensar nos aspectos favoráveis e desfavoráveis do negócio, dos seus proprietários e no mercado. Então, aqui vocês vão elencar, né? A matriz FOFA é sempre feita em quadrantes, né? Ou seja, em 4 quadrados iguais. Em cada quadrado são registrados os fatores positivos e negativos para a implantação do negócio. Sabe como construir a matriz lendo as explicações abaixo. Então, aí vocês vão construir, né? As forças são características internas da empresa. Um de seus donos representa vantagens competitivas sobre seus concorrentes ou uma facilidade para dizer objetivos propostos. Então, quais são as forças da minha empresa? É um atendimento personalizado ao cliente, é o preço de venda competitivo, é uma equipe treinada e motivada, é a localização e estratégia da empresa. Então, vocês vão elencar todas as forças da empresa. As oportunidades são situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar a posição no mercado. Então, exemplos: existência de licenciamentos, poucos concorrentes na região. Então, por ter pouco concorrente na reunião, a empresa tem uma vantagem, estratégia. Aumento crescente da demanda, né, disponibilidade de imóveis para locação, né, tudo isso são pontos
né, são oportunidades para o negócio. Aí nós vamos para os pontos sim, né, para as fraquezas. A empresa deve eliminar as fraquezas. O que são fraquezas? São fatores internos que colocam a empresa em situação de desvantagem frente à concorrência ou que prejudicam a atuação do ramo escolhido. Então, exemplos de pontos fracos, né, de fraqueza. Pouca qualificação dos funcionários, indisponibilidade de recursos financeiros, né, não tem um capital para financiar o negócio, falta de experiência anterior no ramo, né, custo de manutenção elevados, etc. Vocês vão elencar os pontos negativos, né, os pontos fracos do negócio. Ameaças são situações externas nas quais se tem pouco controle e que colocam a empresa diante de dificuldades, ocasionando a perda do mercado ou a redução de sua lucratividade. Exemplos, né, impostos elevados, exigências legais rigorosas, existência de poucos fornecedores, escassez de mão de obra qualificada, insegurança e violência na região. Então, vocês vão dizer todas as ameaças que vão, né, dificultar com que o negócio seja implementado. Então, na hora de praticar, reúna pessoas envolvidas diretamente na montagem do empreendimento, busque identificar os fatores internos da empresa e do mercado que possam impactar a atividade futura, identificando forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, vocês vão, né, construir a matriz FOFA. Na análise do ambiente externo, existem a faca de dois gumes, isto é, situações que são a mesma oportunidade e ameaça. Por exemplo, o crescimento do setor onde se atua pode representar tanto oportunidade no aumento das vendas, como também ameaça por facilitar a entrada de novos concorrentes. Seja honesto e objetivo ao elaborar essa análise, não seja pessimista ou otimize em excesso. Procure focar a realidade e não como você gostaria que as coisas fossem. O ideal é que você resiste sempre uma ideia por linha e isso torna a avaliação mais fácil. Então, vocês, né, vão fazer essa análise, né, utilizando esse quadro, né, ele traz aí a matriz FOFA. E aqui, pessoal, a gente vai para a nossa última parte do plano de negócio, que é a avaliação do plano. Então, o plano desenvolvido, se terminar o tempo, falta só 2 minutos, vocês entram novamente, tá certo? Que eu quero terminar aqui essa parte. Então, avaliação do plano de negócio. O plano de negócio desenvolvido por você é um valioso instrumento de planejamento. Por ser o mapa do seu percurso, ele deve ser consultado e acompanhado constantemente. Então, você deve avaliar cada uma das informações e lembrar-se que o plano de negócio tem por objetivo ajudá-lo a responder a pergunta lançada no início desse manual. Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Saiba que o mundo e o mercado estão sujeitos a mudanças. A cada dia surgem novas oportunidades e ameaças. Assim sendo, procure adaptar seu planejamento às novas realidades. É por esse motivo que um plano de negócio é feito a lápis, né? Para que possa ser corrigido, alterado e ajustado. Procure refazer seu plano de tempos em tempos. Empreender é sempre um risco, mas empreender sem planejamento é um risco que pode ser evitado. O plano de negócio, apesar de não ser a garantia de sucesso, irá auxiliá-lo a tomar decisões mais acertadas, assim como não se desviar de seus objetivos. Então, vocês vão fazer uma avaliação desse plano, né? Que aspectos foram considerados, né? Vocês vão... Vale a pena abrir esse negócio? Vocês vão responder a essa pergunta aqui, ó. Nesse quadro, vocês vão responder essa pergunta. Vale a pena abrir ou ampliar o meu negócio? Se sim ou que não, por quê, né? Vocês vão tentar responder a esta pergunta. E aqui, né, você tem um roteiro, né, para tomado, né? A partir daqui, eu acho que é só, né, você tem as referências e, né, aqui a gente termina a questão da explicação do plano de negócio.